Porque a diz aqui no versículo 15, em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O grande problema está aqui. Quem sabe se ele vai estar vivo amanhã? Porque nós temos que entender, sobre a brevidade da vida. Sobre a brevidade da vida. A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. E depois vai embora. E nós não temos controle sobre a nossa vida. Então o que acontece? Tudo aquilo que sai do nosso controle, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Nós temos controle sobre a nossa vida? Não temos. Então nós não podemos projetar, fazer projetos sem ter Deus na nossa vida, sem colocar Deus nos planos da nossa vida. Porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Hoje nós estamos vivos e amanhã nós vamos estar vivos. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6, que fala lá da vida ansiosa, ele vai falar: qual de vós, com toda a sabedoria que vocês têm, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Alguém com toda a sabedoria que ele tem, amado, ele pode acrescentar um côvado à estatura dele? Depois fala: não, eu sou baixinho, vou acrescentar um pouco a minha altura. Ele não pode. Eu gostaria de ser mais alto. Ele não pode. Ele nasceu assim, ele vai ser assim. Ele é altão, ele pode dizer assim: eu vou tirar um. Não dá. São coisas que fogem do controle do homem. Então, aquilo que nós não podemos fazer, você pode ter certeza que Deus, ele vai fazer por nós. Por isso que ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Tira as preocupações da vida de vocês, porque com todas as preocupações que vocês têm, essa preocupação não pode fazer que vocês resolvam o problema. Muito pelo contrário, as preocupações, elas complicam o problema. Pelo menos nas pesquisas que as pessoas fazem, acontece isso. Acontece isso. Na maioria das vezes que a pessoa fica ansioso, o problema ele não é resolvido. E na maioria das vezes que que a pessoa não fica ansioso, que ela fica tranquila, ela consegue resolver o problema. Mas por que ela consegue resolver o problema? Porque ela, despreocupada, ela pensa. Ela analisa as coisas. Não é? Mas se ela estiver ansiosa e preocupada, ela só complica a vida dela. Ela se sente perturbada porque não está conseguindo resolver o problema. Não é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, o que nós podemos fazer, amado? Nós podemos fazer é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Isso é a melhor coisa que nós devemos fazer. Então, ficar preocupado com o dia de amanhã, o que nós vamos ter amanhã, será que nós vamos enricar, o que será da minha vida, quando eu aposentar, quando eu estiver mais velho. Não se preocupe com essas coisas. Deus, ele cuida dos seus filhos, ele conhece aqueles que são seus. Ele está perto de todos aqueles que invocam ele. E ele está perto para salvar. Não é só para olhar, não é só para observar aquela pessoa, não. Ele está perto e ele entra em ação para salvar e para resolver os problemas dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então,
Se a gente pegar, né, eu vou levar os irmãos lá no Salmo 90, e lá fala também da brevidade da vida, e a preocupação do salmista, né? Qual é a preocupação do salmista no Salmo de número 90? Ele fala assim, ó. Ele fala assim: no versículo 8, ele fala assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Né? Ele está falando dos atributos de Deus. Está dizendo, Deus, ele vê tudo. Ou seja, não adianta esconder de Deus nada, porque diante dele está as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Olha que Deus grandioso. Né? Então o salmista aqui, né, que muitos dizem que é o Moisés, são palavras de Moisés aqui, ele tá reconhecendo de que Deus, ele vê todas as coisas e que não existe nada oculto diante do Senhor. Até os nossos pecados e as nossas iniquidades, ele vê. Até os nossos pecados, que a gente pensa que está oculto ou está mesmo oculto, mas ele está oculto aos olhos dos homens. Nós conseguimos pecar e ocultar o nosso pecado do homem, na nossa casa, no nosso trabalho, ou quando estivermos sozinhos. Né? Às vezes a pessoa tem o outro como uma pessoa quase que 100% santo, mas ele não sabe o que ele faz sozinho e oculto. Né? Só que não adianta, amado, ele fazer isso, porque existe alguém olhando ele. Existe alguém observando ele, quando ele está sozinho. Isso significa também, amado, que não adianta a gente esconder ou tentar esconder os nossos pecados diante de Deus, porque ele sabe de tudo. Então o que é que nós temos que fazer? Ter uma conversa franca com ele, de que somos pecadores e que necessitamos do teu perdão, porque nada está oculto diante dos olhos de Deus. Mas como eu disse, esse salmo ele vai falar da brevidade da vida. Aí o 9, ele diz assim, ó, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Um conto ligeiro, é um conto, é alguém contando uma história. Né? Então, os nossos anos, ele está comparando como um conto ligeiro, que uma pessoa está contando e termina logo, a brevidade da nossa vida. Ela é breve. Né? Ao ponto do salmista ele dizer que a duração da vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. E o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ele está dizendo que Deus, ele é eterno, que foi ele que formou a terra, formou o mundo, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Que Deus, ele é o Senhor do tempo, que ele é o Criador do tempo, que ele não está preso ao tempo, ao passado, ao presente e ao futuro. Mas nós estamos, porque somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado. Então o que é que nós temos que fazer? Aquilo que é limitado, se render àquele que é ilimitado. Aquele que é fraco, se render àquele que é forte. Glória ao nome de Jesus. Então, o salmista aqui, ele está pensando na vida dele, dizendo, Deus, ele é eterno, existe uma eternidade,
E essa vida aqui, ela é curta. Ela não é a eternidade, ela é passageira. Mas eu preciso estar com Deus na vida eterna, na eternidade. Mas para que eu venha estar com Deus na eternidade, eu preciso ter sabedoria e confiar a minha vida ao eterno. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha que coisa maravilhosa, né? Portanto, amado, perceber que a vida é curta, ela nos ajuda a usar o tempo, né, de uma forma que agradamos a Deus. Ora, se o tempo é curto, se a vida aqui ela é passageira e existe uma eternidade por vir, o que nós temos que fazer então? Nos preparar. Viver uma vida sábia. Ter o coração sábio e aprender a contar os dias. O apóstolo Paulo, né, ele fala assim, que nós devemos remir o tempo. E quando ele fala que nós precisamos remir o tempo, né, lá em Efésios capítulo 5, ele fala que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque o tempo é mau, né? Ele vai falar que o tempo ele é mau, e aí nós precisamos remir esse tempo. Aproveitar, então, esse tempo. E como que nós aproveitamos esse tempo? Que é no versículo 17. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aproveite o tempo e não seja insensato, mas procure entender qual seja a vontade do Senhor. Então, por que é aproveitar o tempo? É aprender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E não se preocupar com coisas que não têm valor. E não se preocupar com coisas que são passageiras, amado. Então essa mensagem aqui é uma mensagem muito maravilhosa. É o versículo 15, como diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E lá no Salmo, o que fala? Dei-nos um coração, dê-nos sabedoria para saber o tempo da nossa vida e nos dê um coração sábio, para ter coração sábio. E aqui o apóstolo Paulo fala, né, que nós temos que andar com prudência, não como louco, como nécio, mas como sábio. E o que é andar como sábio? Remindo o tempo, porque os dias é mau. Se os dias são maus, então nós precisamos saber e entender qual seja a vontade do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aproveitar a vida servindo a Deus. Aproveitar a vida procurando conhecer, procurando entender qual é a vontade de Deus. Olha o versículo 18. E não embriagando com vinho, que há contenda, mas enchei do Espírito. Então, embriagar com vinho que há contenda é para tolo, né? Mas encher do Espírito é para pessoas sensatas, é para pessoas sábias, para pessoas que têm o coração sábio. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre quando estivermos juntos, falar entre vós com salmos, hino, cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração. Muitos dizem que isso aqui são elementos de culto. Isso aqui são
elementos de culto, quando a igreja se reúne, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E sem andar com sabedoria, não andar como nécio, como louco, fazendo planos da vida à parte de Deus, achando que não precisa de Deus, né, amado? Isso é arrogância, isso aí é prepotência, isso aí é presunção. E a Bíblia diz: toda presunção como essa é maligna. Então não vamos cair, amado, nesse erro. Não vamos cair nesse erro de projetar a nossa vida sem Deus. É se Deus permitir. E se tivermos vivos, nós faremos isso ou aquilo. Nossa vida, ela está nas mãos de Deus, mas ela está nas mãos de quem sabe guiar. Ela está nas mãos de quem sabe conduzir. Ela está nas mãos de quem conhece o passado, o presente e o futuro. Hebreus diz que Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Glória ao nome do Senhor. Então, a nossa vida, ela foi entregue a Deus com sabedoria. Hoje nós temos a provisão de Deus, né, no nosso dia a dia. Então, nós não precisamos preocupar como o ímpio, ele se preocupa. O ímpio, ele faz os seus planos sem Deus, né? Então ele vai se perdendo. Não tem problema. Deus está no cuidado, está no controle da nossa vida, né? Lá o salmista, parece que é o salmista, não, lá em Provérbio, né? Parece que é no capítulo 17, deixa eu conferir aqui, 16, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta é da boca, né? Os nossos planos, o homem, ele pode fazer a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ou seja, a fala final é de Deus. Então não adianta eu fazer preparação sem Deus, que é inútil, né? É presunção minha. E toda presunção como essa, ela é maligna. Porque você pode se preparar, você pode dizer que vai fazer aquilo outro, mas no final, quem vai dar o aval é Deus. Por que ele vai dar o aval? Ele vai dar o aval porque ele é ele que controla a vida. Ninguém tem o poder sobre a vida. Ninguém tem o controle sobre a vida. Ele tem o controle sobre algumas coisas que ele pode ter o controle, não é? Mas existem coisas que ele não vai ter controle mesmo, como eu citei aqui. Então, nós temos que preparar o nosso futuro, mas preparar o nosso futuro na direção do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Porque se preparar sem Deus é loucura. Como o versículo lá que a gente gosta de citar aqui, né? Jeremias 10, 23. Eu bem sei. Jeremias fala assim: eu bem sei, eu sei, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Eu bem sei que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Quando eu cito esse versículo, eu gosto de citar, né, o capítulo 20 de Provérbio e o versículo de número 24, que diz assim: ó, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Como que o homem ele pode ter certeza 100% que a vida
dele vai se dar bem, vai fluir bem. Como é que ele vai ter esta certeza? Ele vai ter essa certeza se ele incluir Deus nos projetos da sua vida. Aí ele vai se dar bem, porque o homem por si próprio, ele não conhece o seu caminho. Porque há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas no final dele é a morte. Tudo isso são homens planejando a sua vida, o seu futuro, confiando na sua própria força, confiando na sua própria sabedoria. E o homem ele não pode confiar em si mesmo, justamente porque ele é falível. Justamente porque ele é falho. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Jeremias, eu me lembro agora de um versículo aqui, né? Que fala isso também. É capítulo 8, versículo 23, mas eu quero ler com a igreja aqui. Né? Capítulo 9, versículo 23. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa! Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Por que ele não deve se gloriar na sua sabedoria? Porque quem deu a sabedoria para ele foi Deus. Deus que precisa ser glorificado. E nem se glorie o forte na sua força. Porque quem deu força para o forte foi Deus. Então Deus é que precisa ser glorificado. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Porque foi Deus que lhe deu as suas riquezas. Então se glorie em Deus Todo-Poderoso. Mas aquele que se glorie, gloria em me conhecer. Se orgulhe em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor e que é Ele que faz beneficência, juízo e justiça na terra. E Ele se agrada dessas coisas que Ele se agrada. Né? Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, nós temos que saber disso, irmão. O homem, se ele viver assim, ele terá uma vida superlativa. Ele terá uma vida abençoada. Ele terá uma vida de paz, de tranquilidade. Nós já falamos aqui várias vezes que isso não significa ausência de luta. Significa ausência de conflito contra Deus. Né? Mas você vai ter uma vida abençoada, feliz, muito feliz na presença do Deus Todo-Poderoso. Então vamos voltar lá para a mensagem, né, onde estávamos. Em Tiago, né? Hoje eu estou ruim para folhear a Bíblia, parece que os meus dedos estão duros. Mas tá bom, também ninguém está com pressa aqui não. Então, toda glória como essa, né, tal como esta, é maligna. De achar de que nós não precisamos de Deus, isso é loucura. Isso é loucura. De achar que nós, através da nossa própria sabedoria, nós podemos resolver todos os nossos problemas. E pensar também, amado, que a riqueza é tudo. Vamos para aquela cidade, vamos ganhar, vamos contratar e está tudo bem. A riqueza não é tudo. Existem coisas mais importantes a fazer. Por isso que o versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado.
que será que termina assim a mensagem? O texto. Por que termina assim? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É que a nossa preocupação, ela tem que estar em fazer o bem. E não em adquirir fortunas, riquezas, desejar, ter desejo ardente de viver na opulência, de viver uma vida farta. A nossa preocupação tem que ser fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Porque, amado, o ser humano ele tem a tendência de pensar, e está certo, que fazer algo errado é pecado. Você pode ver que a nossa mente ela funciona assim. O que é pecado? Pecado é fazer coisa errada. O que é pecado? Pecado é fazer tudo aquilo que Deus não gosta. Mas fazer aquilo que Deus não gosta também é pecado. Não, fazer aquilo que não fazer aquilo que Deus gosta também é pecado. Você está contrariando a vontade de Deus. Então você vê que coisa. Então, nós temos essa tendência de achar que pecado é apenas fazer coisas erradas. Mas, por exemplo, mentira é pecado. Mas ocultar a verdade também é pecado. Deixar de falar a verdade é pecado. Um pregador, por exemplo, quando ele deixa de expor a verdade, de falar a verdade, ele está em pecado. Ele está pecando contra Deus. Então, mentira é pecado, mas deixar de falar a verdade também coloca a pessoa em pecado. Glória ao nome de Jesus. Deixar de ajudar uma pessoa é pecado. Se entrar alguém no nosso meio, precisando das coisas, e a gente dizer para ele, vá em paz, e não ajudar ele em nada, você está demonstrando fé? Não, você não está demonstrando fé. E aquilo ali é uma oportunidade que Deus está dando de praticar boas obras, que são as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus ele colocou ali a oportunidade de praticar a boa obra, de fazer o bem, mas eu me neguei a fazer o bem, eu estou em pecado. Aquele que sabe fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado, diz a palavra do Senhor. Então, uma coisa a se pensar. Por exemplo, tem uma pessoa que é solitária. E aí ela quer fazer amizade com você. Só que você foge dela. E você tem a oportunidade de fazer uma amizade com ela e até mesmo de pregar a verdade para ela através daquela amizade. Então, fugir de ser amigo dela, às vezes você está cometendo um pecado. Às vezes você nem vai ser amigo dela mesmo, mas você vai tentar ser amigo dela. Se encaixa ou não. Mas muitas vezes nós queremos ser amigo apenas das pessoas que gostam da gente. Nós queremos ser amigo das pessoas que nos admiram. E aí é fácil, né? Eu ser amigo de uma pessoa que gosta de mim é maravilhoso. Mas para nós termos novos amigos, nós temos que tentar ter novos amigos. Conhecer novas pessoas.
E aí nos dá oportunidade de falar de Jesus Cristo, falar a verdade que elas precisam ouvir, porque é conhecendo a verdade que a verdade vai libertá-las. Bendito seja o nome do Senhor. Agora imagine uma pessoa preocupada em ganhar dinheiro, só em ganhar dinheiro, só priorizando dinheiro, só priorizando lucro, só priorizando isso e aquilo. Ele vai ter tempo para isso? Ele não vai ter tempo para isso. Ele priorizou uma coisa que não dá resultado. Ele priorizou uma coisa que não dá resultado para Deus. Porque muitas vezes nós visamos resultado para nós. Nós só queremos fazer coisa que gera resultado para nós. Mas e o que gera resultado para Deus? E o que leva as pessoas a glorificar o nome de Deus? O que nós estamos fazendo a respeito disso? Nós somos luz do mundo. E não pode esconder a luz debaixo de um banco, de um arqueiro. A luz precisa ser colocada no velador, no lugar alto, onde as pessoas têm a possibilidade também de ser iluminada por aquela luz. Que aquela luz alcance as pessoas que entrem naquela casa ou naquele ambiente. Então a luz de Deus que está sobre a nossa vida, ela serve para iluminar as pessoas que estão em trevas. Que elas enxerguem a nós e as nossas obras, e através disso, elas venham glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então vamos projetar a nossa vida em Deus. Não seja insensata, seja sábio. Procure conhecer qual é a vontade de Deus. Não fique se comunicando com as obras infrutuosas das trevas. Condene. É outro pecado, como eu citei aqui, né? Ao invés de se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, condene elas. Quando alguém estiver contando, né, se orgulhando por estar vivendo nas trevas ou uma vida de pecado, condene-a. Repreenda. Quando alguém te contar que ela fez algo, não dá risadinha com ela. Repreenda ela. Diz para ela que aquilo é errado. Que aquilo não é certo fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós temos a tendência, amado, de fazer o que é bom, ou o que é propício para nós, ou o que dá fruto para nós. Mas o crente, ele não é escolhido por Deus somente para fazer isso, o que é bom para ele. Nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que fazer o que é correto. Ainda que isso venha causar dor e sofrimento à nossa própria vida, o importante é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então é esta mensagem que nós, recebemos nesta manhã de Deus, para pensar a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo da nossa vida. Quais são os projetos da nossa vida? Quais são as nossas preocupações? Que preocupação é a nossa? Nós estamos preocupados com as coisas aqui da terra ou com as coisas de Deus? A Bíblia diz que a nossa vitória ela vem do céu, não é da terra. A Bíblia diz que o Deus deles é o ventre. Jesus falando lá em Colossenses, o Deus dele é o ventre, que só pensa nas coisas que são da terra. Então, quando você vê a pessoa só pensar nas coisas da terra, é o Deus dele, é o ventre dele, são os desejos dele. Ele anda conforme os desejos dele.
a concupiscência da carne dele. Ele só satisfaz os seus próprios apetites, seja seja eles quais forem. Não é? Mas nós não podemos trilhar por este caminho. A nossa bênção, ela vem do céu. Nós esperamos do céu o nosso Salvador, que nos transformará segundo o seu corpo glorioso. Nós vamos receber um corpo glorioso. Se a pessoa, que bênção extraordinária é essa? O nosso corpo, por servir a Deus, por estar unido a Cristo, vai receber um corpo glorioso, um corpo de glória. Deus, ele vai nos encher da tua glória. Um corpo segundo o seu eficaz poder, segundo o corpo de Cristo. Olha que corpo maravilhoso. Nós vamos receber um corpo celestial, um corpo celeste, revestido de glória, para morar com Deus, para estar com Deus, para ver Deus face a face. Você pensa que isso é pouco? Isso não é pouco, não. E como que nós conseguimos chegar até o fim para que isso aconteça? Aprender a contar os dias da nossa vida, para que a gente venha adquirir um coração sábio e remir o tempo, porque os dias são maus. Agradar a Deus, procurar agradar a Deus e conhecer qual é a perfeita vontade do Senhor. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No final, a nossa bênção é maior, amado. Por enquanto nós só temos alguns reflexos da bênção de Deus, da misericórdia de Deus. Mas chegará um tempo que nós vamos viver uma vida 100% abençoada na presença do Senhor. 100%, sem dor, sem aflição, sem enfermidade, sem preocupações nenhuma. Não vamos nos preocupar que alguém da nossa família vai morrer, se está enfermo, se está internada, ou isso ou aquilo. Não. Porque o nosso corpo será um corpo glorioso. Não será mais um corpo sujeito a enfermidades, sujeito a sofrimento. Não. Nós iremos morar com o Senhor Jesus Cristo no seu reino, um reino 100% de justiça, cujo todo mal será reparado, né? Todo mal será punido e todo bem será galardoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então esta é a palavra de Deus. Reflete nesse versículo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não se esquive de fazer o bem. Apareceu a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Faça o bem. Não seja conivente com a mentira. Não seja conivente, né, com a desonestidade. Não seja. Não seja amigo de desonestos. Não seja amigo de mentiroso. Não seja. Ande apenas com aqueles cujo coração puro invoca o nome do Senhor. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai por esta mensagem, por estarmos diante da tua presença. Louvado seja a Deus. Senhor Deus todo